Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Uma iniciativa do International Center for Journalists, o ICFJ, para fomentar discussões e debates entre jornalistas, essencialmente a troca de conhecimento, tanto para melhorar a cobertura jornalística, quanto para melhorar nossas habilidades, nossos conhecimentos, e também conhecer outros projetos muito interessantes, relevantes, coisas novas aí que mais pessoas têm feito. Hoje, especialmente, nós vamos falar do mercado de jornalismo no Nordeste. O contexto para a gente ter escolhido esse tema foi uma análise que o Atlas da Notícia publicou, inclusive escrita pela Mariana Corrêa, que iria participar conosco, mas ela teve um problema de agenda e não conseguiu. Ela verificou que há uma tendência de criação de novos veículos nativos digitais, os chamados nativos digitais, que eles são criados essencialmente para a internet, enquanto outros mais antigos, como, por exemplo, o Jornal do Comércio, fecharam, ou melhor, encerraram as publicações impressas e partiram para atuar totalmente no digital. Então, hoje, nossos convidados, e eu vou passar a palavra cada um para falar um pouquinho mais sobre a carreira, né? O Laércio Portela, que é editor e cofundador da Marco Zero Conteúdo, o Lucas Maia, que é diretor de tecnologia da agência Tatu, e a Beatriz Jucá, que, me corrija se eu estiver errado, agora é jornalista freelancer e tinha sido repórter do jornal É o País e do Diário do Nordeste. Então, antes de mais nada, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo Bom ótimo. Bom dia, Daniel, Lucas, Beatriz, bom dia a todos. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Lembrando aos participantes que a parte de perguntas está aberta, tá? Eu vou tentando costurar aqui, quando a gente tiver um tempinho, para trazer as perguntas, ou seja, não vai ser só no final, né? Então, se já tiver alguma dúvida, alguma questão que quer mandar aqui para o pessoal, pode mandar. Também lembrando que o webinar vai ser gravado e depois amanhã, até amanhã, né? Ele estará disponível no YouTube, no canal do IJNet, para quem não conseguiu acompanhar tudo, quem não conseguiu acompanhar na íntegra o nosso webinar. Então, pessoal, minha primeira pergunta, e quando eu mandar essa pergunta, vocês, por favor, também, se quiserem acrescentar alguma coisa, falar um pouquinho de vocês, tá? Eu agradeço. Que é justamente, vocês concordam com essa análise feita do Atlas da Notícia de que tem surgido novos veículos digitais, novos projetos? Vocês também têm essa percepção? Podemos começar com você, Laércio, por favor? Vamos lá, vamos lá. Bom, apresentação muito rápida, sou jornalista já há alguns anos, aqui de Recife, editor da Marco Zero, né, cofundador também, somos 7 jornalistas, a Marco Zero é um veículo de portal de jornalismo investigativo aqui de Recife, nós criamos a Marco Zero em 2015, e estamos aí, fazemos agora, dia 16 de junho, 7 anos de vida, muito, muito duros, né, do ponto de vista do que tem acontecido, né, no nosso país, mas também fazer jornalismo também, as dificuldades de fazer, de sustentabilidade, mas estamos chegando até aqui, felizes pelo que temos construindo, né. Daniel, para responder a tua pergunta, eu concordo, sim. Assim, a gente tem tido 2 movimentos, eu diria, né? Exatamente esses movimentos que Mariana cita no texto, a que você se referiu. De certa forma, uma redução aí dos grandes grupos de mídia regionais, né? Você citou o Jornal do Comércio aqui de Pernambuco, aqui tem Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco e Folha de Pernambuco, como no Ceará você tem o Diário do Nordeste, o Povo, tem outros veículos, né? Eu diria que no Nordeste, como no resto do Brasil, você tem pelo menos em cada capital 2 ou 3, às vezes até 4 grupos mais importantes, assim, né? Que dominavam rádio, as principais rádios, maiores audiências, as TVs eram retransmissoras, né? São retransmissoras das grandes redes nacionais, jornais e rádios também. Então, são conglomerados, digamos assim, estaduais, regionais. Esses grupos têm perdido força, ou pelo menos agora não falam mais sozinhos, eram monopólios ou oligopólios dos seus estados, agora não falam mais sozinhos, justamente porque tem surgido uma série de outros veículos de mídia independente que tem tensionado esse noticiário, essa produção do conteúdo em todas as capitais, né?
O que acontece em Recife, acontece em Salvador, acontece em Maceió, acontece em Aracaju, em Fortaleza, Teresina, São Luís, assim. Claro, alguns estados, veículos mais estruturados da mídia independente nativa digital e outros menos também. Isso tem muito a ver também com a própria organização e poder econômico, né, que circula nesses estados, né? A gente está vinculado a isso também. Eu queria dizer, assim, esses grandes grupos, não é que eles deixaram de ser influentes, né? Eles continuam controlando as principais TVs, os principais rádios, mas, como eu estava dizendo, eles agora não falam sós. E eu acho que o que se reduziu especialmente foi o poder político, que se manifestava muito nos jornais impressos, né? Que era, digamos assim, a carta de entrada desses grupos. Esses veículos impressos, e aqui no caso do Jornal do Comércio, que deixou de circular, né? É mais emblemático, é o grupo econômico mais forte, mais consistente e que, na conta ali do vermelho e do azul, né, do déficit, decidiu tirar o jornal de circulação para ir só para o digital. Os outros veículos que circulam ainda em Pernambuco, eu diria que a circulação dos impressos é irrisória. As informações que eu tenho nos outros estados também é isso, é irrisória. Mas eles continuam controlando rádios e TVs, e, portanto, e estão ativos nas redes, né? A mídia independente tem feito mais do que um contraponto, acho que no primeiro momento era um contraponto de buscar mostrar um outro lado da notícia, agora a gente já superou, eu diria até dessa fase, assim, já está produzindo os conteúdos sem ficar só espelhando ali ou preocupados com o que a grande mídia está produzindo. Já são grupos que surgiram, inclusive, muito segmentados, cobrindo gênero, cobrindo raça, cobrindo direito à cidade, cobrindo temática, cultura e arte, quer dizer, muito segmentados, né? Porque as equipes são pequenas, mas fazendo um jornalismo muito importante, né? É um jornalismo que tem uma característica, me corrijam aí, Beatriz, Lucas também, mas eu acho que é um jornalismo posicionado, não é um jornalismo que sai carregando a bandeira da imparcialidade, da neutralidade, como os grandes jornais faziam, mas isso não significa que não seja um jornalismo sério, honesto, que apure, que investigue, né? A diferença é que é um jornalismo comprometido com os direitos humanos, antitransfóbico, antirracista, e diz isso claramente. Então, acho que também, além de fazer de trazer informações, olhares e recortes que a mídia tradicional não trazia, também é um jornalismo que diz o nome das coisas, sabe? Que não se omite, e eu acho que tem um papel muito importante, a gente vai discutir isso aqui ao longo do programa, certamente, na garantia da democracia, no aprofundamento da democracia brasileira e na defesa dos direitos humanos. Só para finalizar, o maior exemplo do quão importante tem sido essa mídia, eu acho que é nas violências, é na cobertura das violências de Estado, especialmente a violência das polícias nas áreas periféricas. Aí não é uma característica só do Nordeste, do Brasil todo. Essa cobertura que a mídia independente tem feito nos últimos 6, 7, 8 anos, 5, 4, 3 anos, cada ano mais intensiva, né, mais intensa, tem reposicionado também a cobertura dos grandes veículos, que antes só ouviam delegado de polícia, coordenador da Polícia Militar, governo, prefeito, autoridades públicas, e agora precisa ir nas comunidades, sujar o pé lá, né, ir nos territórios para ouvir as vítimas, as verdadeiras vítimas dessa violência que acontece de Estado. Eu acho que esse talvez seja um dos segmentos assim, onde fica mais evidente a mudança na cobertura e a importância da mídia independente no Nordeste e no Brasil, na cobertura de violações de direitos, especialmente nos territórios periféricos. Perfeito. Ou seja, mais do que uma simples reconfiguração de novas vozes, né? Como você muito bem falou, não falam mais sozinhos, mais do que falam de jeitos diferentes também, com novas ideias, novas abordagens. E nesse contexto a gente tem também a agência Tatu, que traz uma pegada mais de jornalismo de dados. Eu gostaria de saber para o Lucas, também trazendo aí que, para não manter a mesma pergunta, né, se você concorda com a avaliação do Atlas, queria dizer como é que a agência Tatu com o jornalismo de dados pode contribuir para essas novas vozes, né, essas novas abordagens aí. Por favor, Lucas. Obrigado. Oi, Daniel, bom dia. Eu queria compartilhar a minha tela com vocês, porque eu queria contar uma historinha, tá? Claro, a agência Tatu, ela surge lá em 2017, saindo da universidade, e e lá no começo a gente percebeu que se fazia um jornalismo muito declaratório, né?
aquilo que saía da mídia local era a voz do governador, do prefeito e do coronel, e ele dizia o que queria e não tinha nenhuma checagem, nenhuma verificação, não sinalizava os dados daquilo que ele dizia. E aí a gente percebeu que, principalmente Rio e São Paulo, se fazia um trabalho de análise de dados, de ver os dados públicos, né, principalmente com o advento lá da Lei de Acesso à Informação, isso estava começando a ser feito. Mas aqui no Nordeste, a gente sentia muita falta de que se fosse mais a fundo nessas informações que estavam públicas, mas que estavam subutilizadas. E aí a gente vai de encontro a esse jornalismo declaratório, tentando buscar essas informações, aí só depois de descobrir as informações que estão lá, e que às vezes exigem um trabalho mais técnico, mais complexo de análise, que está o desafio, e só depois disso questionar as autoridades, depois de descobrir alguma pauta, depois de descobrir alguma coisa ali que foge do normal. Né? E aí eu queria convidar você a conhecer a Agência Tatu. A gente fez 5 anos de existência agora no mês passado, né? Lançamos um novo site mais rápido e eu queria convidar todos vocês para conhecer o nosso portal. Mas, voltando ao caso das novas iniciativas, em Alagoas tem uma situação diferente. Né? Aqui em 2019, aí hoje, lembrando por perspectiva, foi só um ano antes do começo da pandemia, né? Mas aqui teve uma grande greve de jornalistas. E aí eu queria mostrar algumas fotos para vocês da greve acontecendo em frente aos grandes canais de TV, ao Tribunal Regional do Trabalho e com adesão em massa dos jornalistas do Estado. Né? Isso não é comum assim ao redor do país. Jornalista, se tem a ideia de que jornalista não faz greve, né? E em Alagoas se fez. A greve foi vitoriosa, era uma greve para garantir o piso do jornalista, e as empresas queriam uma redução nesse piso, né? Se garantiu um aumento no piso, mas obviamente esses conglomerados não deixaram isso barato e muita gente foi demitida. Né? E nessa esteira, muitas iniciativas foram criadas e hoje aqui a gente tem um ecossistema de jornalismo independente muito interessante, né? E eu queria mostrar alguns exemplos, como a TV Liberdade, que surge no interior do estado, né? Lá em Arapiraca, a segunda maior cidade do estado, fazendo jornalismo televisivo pelo YouTube, né? Com gente que já era conhecida da TV, mas que não estava mais lá, né? E está dando certo. Né? O Portal Acta, né, que vai no mesmo caminho, tem também os jornais locais no YouTube com a grande audiência, com grande impacto e que as pessoas procuram, vão saber, eles dão um furo, e são um grande exemplo do que surgiu aqui. Tem os Olhos Jornalismo, que faz um jornalismo mais focado em direitos humanos, que é tocado pela Jéssica, com equipe. O Mídia Caeté, que também segue essa perspectiva de jornalismo independente, direitos humanos. E o Portal Eufêmia, que segue a perspectiva feminista na cobertura local e regional. E, assim, são só alguns exemplos, tá? Existem outras iniciativas que surgiram aqui após essa greve, e aí eu queria mostrar, assim, aqui em Alagoas é visível o que cresceu o jornalismo independente, e, assim, se as empresas esperavam, no pós-greve, que as demissões iam fortalecer os seus domínios, isso teve um efeito contrário, porque, na verdade, surgiu toda uma concorrência que não existia antes. Né? E aí hoje a gente tem essa grande diversidade de vozes e de pensamentos, e o que é muito bom para as pessoas, para a democracia e para o jornalismo. Perfeito. Algum desses, ou melhor, eu acredito que todos esses estejam ali no Atlas da Notícia, inclusive uma ótima fonte para pesquisar e descobrir novos projetos Brasil afora.
Queria agora passar a palavra para a Beatriz. Beatriz, me confirma, primeiramente, bom dia, né? Queria saber, você Bom está em dia. jornalista freelancer agora, né? Sim, minha atuação vem mais da imprensa tradicional, né? Eu fui repórter e fui editora no Diário do Nordeste muitos anos. Depois fiz um master no El País da Espanha e atuei aqui no El País Brasil. Inclusive, nos últimos meses, vamos dizer assim, do jornal, eu tinha vindo para o Nordeste, porque a gente tinha um projeto para contar essas eleições a partir daqui, né? Eu sou do Ceará. E aí ficaria até as eleições, o jornal acabou fechando antes, assim, frustrando esse projeto, porque a gente sabe que o espaço, né, para as histórias daqui no jornalismo tradicional é muito pequeno, então isso é o que dá assim, também mais importância para esses veículos independentes daqui, né? E aí, nesse retorno, eu acabei me surpreendendo também, porque estava vários anos fora, né? Em como eu encontrei a imprensa local, assim. Porque vou falar um pouco mais dessa experiência com os veículos tradicionais, tá? Porque é um pouco mais a minha área. Mas eu voltei e vi uma imprensa local muito preocupada, né, com os direcionamentos do Google e de SEO, que, enfim, é importante mesmo, todos os veículos fazem isso, mas vi uma falta de equilíbrio mesmo, né, nessa cobertura, assim. Você abre... O jornal local é super importante, combater os desertos de notícia, tudo isso, e aí você volta para uma imprensa tradicional que, graças a Deus, não fala mais sozinha, porque se falasse, você abre o jornal local aqui, você vai encontrar aquela notícia curiosa do interior, uma cidadezinha no interior de Porto Alegre, sabe? E as investigações, de fato, né? Se aprofundar em temas que são muito importantes da atualidade, como o meio ambiente, né? Como esse jornalismo mais posicionado mesmo, de combate às violências policiais, né? Mas também de combate à transfobia, à homofobia, o que eu tenho visto aqui, pelo menos no Ceará, é que isso tem ficado muito mais a cargo desses novos veículos independentes mesmo, sabe? E que acabam pressionando de alguma forma para os tradicionais responderem, né? Mas o contexto é muito difícil, porque um dos maiores jornais daqui, o Diário do Nordeste, né, que foi onde eu trabalhei, não tem mais a versão impressa, né? Parou de circular. É muito forte a questão do online, mas até, acho que foi o Laércio, né, que falou desse lado político e dos anúncios e tudo mais, eles ainda mantêm uma versão como se fosse do impresso, mas só em PDF, sabe? Mas, assim, inclusive foi um dos motivos que me motivou, né, a ficar como freelancer mesmo, porque eu quero contar esse Nordeste, né, mostrar que o país também acontece aqui. A gente está numa região que é uma das regiões, né, claro que resguardadas as comparações aí com a Amazônia e tudo mais, mas é uma região muito importante para a gente falar de emergência climática, de aquecimento global, né? A gente vê aí esse problema em Recife hoje que está relacionado a isso, né? Então, eu estou tentando fazer esse movimento, né? Busquei alguns veículos tradicionais do Sudeste para tentar levar assim, esse olhar daqui mais diverso, mas isso ainda é um mercado difícil no sentido de você ficar contratado, né? De fato, assim, o espaço é muito pequeno. Então, a forma que eu encontrei para contar a minha região, né, o lugar e mostrar que o país também acontece aqui foi como freelancer mesmo, né? E aí estou nessa empreitada e desenvolvendo alguns projetos. No El País Brasil, a gente conseguiu realmente um espaço muito amplo para isso, né? Contamos de várias formas, tanto as questões mais políticas e eleitoreiras, as disputas, né, do Bolsonaro, mas várias outras ações, né? Falamos de racismo ambiental, contando como as eólicas estavam engolindo uma comunidade tradicional aqui no Cumbe, né? Que é, enfim, uma comunidade quilombola aqui do Ceará. Então, situar isso, né, inclusive globalmente, né, falamos também de uma
de uma beata que está para ser santificada e como que sofreu violência, né, violência machista, criança, morreu há muitos anos e está para ser beatificada esse ano no Vaticano, que é a menina Benigna. E a gente contou isso numa perspectiva feminista, né? De como na região do Cariri, que é uma região aqui complicada nesse aspecto, vem surgindo grupos feministas e vem, inclusive, tirando dentro da igreja essa coisa da santificação dela, como pela castidade, né? Porque ela resistiu a uma tentativa de estupro, e colocando realmente como surgimento de novos grupos de mulheres, né? Novos grupos feministas, de mulheres que sofrem violência doméstica e vão lá pedir para a santa, tipo, iluminação, ajuda, para tentar sair disso e até para denunciar, né, dentro desses espaços. Então, assim, a gente pode falar, porque as histórias que a gente conta aqui, não necessariamente elas são regionais, sabe? O jornalismo local é muito importante a gente falar nessa pegada mais local, mas o que eu acho muito relevante é mostrar que o país também acontece aqui, né? E eu acho que esses espaços, para fazer isso, é um trabalho de formiguinha ainda na grande imprensa, e no jornalismo independente você vai conseguindo furar mais, vamos dizer assim. E há espaço também, inclusive, com apoios internacionais, né? Por exemplo, quando se fala da seca aqui no Nordeste, que é o assunto mais batido, né? Mas que se fala muito nessa perspectiva do pobre, da fome, do miserável. E aí eu ganhei uma bolsa da Fundação Garcia Marques para contar como as cisternas revolucionaram isso e colocar o Nordeste como lugar de conhecimento, né? Que ali não é só agricultor pobre passando fome, são pessoas que estão aprendendo a conviver com a seca, que estão enfrentando, assim, na linha de frente, a emergência climática e estão desenvolvendo nos seus quintais tecnologias que, inclusive, são exportadas para outros países, né? Então, eu acho que o meu trabalho, pelo menos, tem sido muito nessa tentativa de situar esse Nordeste, né, como nesse lugar, assim, de produção de conhecimento, né, de ir contra essa invenção desse Nordeste estereotipado, que é o que sai mais, né, na imprensa sudestina, principalmente. Beatriz, nesse contexto, eu vou perguntar para o Laércio, para o Lucas, na próxima pergunta, já dando um spoiler aqui, qual que foi a chama, né? O que os incentivou, junto com os respectivos cofundadores, a criarem a Marco Zero ou a Agência Tatu. Mas eu queria saber de você, nessa sua aventura de, agora, depois de um período, né, na grande imprensa, digamos assim, e agora nesse período de freelancer, se você também não... Desculpa, meio gripado. Se você também não tem esse interesse de repente, criar um veículo seu, um produto seu, se é algo que você já pensou, se você acha que é um pouco complicado. Sim, eu tenho muito interesse, assim. Confesso que tenho medo, né, de fazer sozinha. Tinha até um projeto de podcast, inclusive, mas tenho tido dificuldade de encontrar pessoas aqui próximas que topassem, assim, o desafio, porque é muito difícil, né, gente? Os meninos vão falar melhor sobre isso, mas acho que é muito difícil também tirar um projeto desse do papel, é muito difícil conseguir fazer com que ele seja, de fato, sustentável, né? Então, acho que eles vão poder falar melhor sobre isso. Eu tenho muita curiosidade de ouvi-los, inclusive, de como eles conseguiram viabilizar, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito recentemente. Tenho visto iniciativas muito legais aqui no Ceará, né? Tem a Agência Eco Nordeste, por exemplo, mas confesso que me trava, assim, esse receio e essa coisa de me sentir meio só, né? Como eu disse, estava muitos anos fora e voltei agora, então estou refazendo esses laços, assim. Maravilha. Então, Laércio, já passando a bola para você, como é que foi essa chama de vocês, os outros cofundadores da Marco Zero, e como é que tem sido essa busca pela sustentabilidade do negócio? Laércio, desculpa, você está mutado. Pronto, voltou. Bom, Daniel, a gente, como eu disse no começo, fomos 7 fundadores, né? Todos tínhamos passado pelos jornais, principais jornais de Pernambuco, alguns até em jornais de outros estados do sul do país, do sudeste. Eu mesmo passei uma temporada longa fora e nos reencontramos aqui em 2015, aqui em Recife,
e decidimos, a gente sabia que não tinha mais espaço nos jornais, assim, né? Viu esse processo aí de enfraquecimento dos jornais e sentia necessidade, alguns temas e algumas questões, nós estamos falando de 2015, né? A gente viu um enviesamento, né, dos grandes jornais, a gente queria fazer o nosso próprio jornalismo, né? Só para contextualizar, a gente tinha um dono de grupo econômico, um dos donos de um dos principais grupos econômicos, o principal empresário do setor de shopping centers, o outro um usineiro, família de usineiros, e um terceiro grupo era controlado por uma operadora de plano de saúde, né? Então, assim, só para você ter a ideia, nacional, operadora. Então, assim, só para você ter uma ideia assim, de quem comandava os grandes veículos de comunicação em Pernambuco quando a Marco Zero surgiu, né? E continuam comandando. Então, a gente queria fazer nosso próprio jornalismo. Tem uma área que eu acho que é muito emblemática, que mostra onde praticamente só nós cobrimos aqui, né? Que é a questão do direito à cidade, da ocupação dos territórios na cidade, né? A especulação imobiliária é um não assunto para os veículos daqui. Então, assim, você tem uma sequência enorme de situações aqui de despejo em áreas nobres, de populações que vivem ali há 3, 4 gerações, 50, 60 anos, estão sendo expulsas de suas terras para a construção de projetos imobiliários faraônicos e é um silêncio absoluto dos outros veículos, né? Ou então cobre o despejo a partir do trânsito, do protesto que a comunidade fez bloqueando a rua. Então, a gente tem situações recorrentes desse tipo, né? Ou projetos de urbanização que não saem do papel e comunidades periféricas que não saem do papel. Quer dizer, essa questão, por exemplo, do direito à cidade, como eu disse, é um não assunto aqui nos grandes veículos, especialmente quando está relacionado ao processo de gentrificação mesmo aqui na cidade do Recife. O Recife é a segunda menor capital em território e é uma das cidades mais verticalizadas do Brasil. Hoje se constroem prédios de 50 andares, vão brotando do Recife toda hora. E isso significa a expulsão de populações, né, que estavam ali há muito tempo. Como eu disse, é um tipo de assunto que não tem cobertura. Violência policial, todos os outros. Então, a gente queria fazer nosso próprio jornalismo. Tem um processo que eu acho que é muito parecido. Eu não sei se o Lucas pode fazer ir por esse caminho também, mas aqui é muito claro e trocando com outros colegas de outras mídias independentes, a gente percebeu isso no Brasil todo, porque, assim, inicialmente, as autoridades públicas ou o poder privado, sim, porque a relação entre poder público e poder privado ela praticamente inexiste nos grandes jornais, né? Assim, a relação são pessoas são grupos que convivem, né? E que são aliados políticos muitas vezes em projetos para o Estado e isso não aparece. Então, assim, inicialmente os grandes grupos privados ou o governo do Estado, prefeituras, ignoravam a Marco Zero. Assim, sabe, não respondiam às nossas demandas e achavam que isso, ok. A gente percebeu que depois de 2, 3 anos, isso foi mudando, né? Começaram a responder uma coisa ou outra e hoje eu posso dizer, depois de 7 anos, que assim, é muito difícil ter uma matéria nossa em que o governo do Estado, prefeitura, qualquer secretaria municipal, estadual, ou as grandes empresas imobiliárias, ou seja lá que tipo for, governo federal que for, não responda a Marco Zero. Porque hoje, na conta das assessorias, é mais prejudicial não responder, porque sabem que as matérias vão rodar, que vão repercutir, e que nossas matérias estão também na arena do debate público aqui no Estado. Então, na conta hoje das assessorias, vamos dizer assim, é mais importante para eles responderem do que ficarem omissos. Isso mostra o grau, né? Por outro lado, o que é que começa a acontecer? Processos, né? É uma maneira também de você ir minando, assim, a gente responde, mas aí vem processos, especialmente de grupos que violam os direitos humanos, mas os mais violentos que você pode imaginar, né? São processos, às vezes, que rodam em sigilo, mas são processos para retirada de conteúdos. A gente já teve que tirar conteúdo por decisão judicial e já ganhou também outras questões na justiça mantendo nossos conteúdos, mas é uma pressão também no bolso, sabe? Então, assim, é um trabalho, mas a gente sabe o quão importante né, nesse diálogo, nessa construção do debate público mais plural, mais diverso, né, e que tensione algumas áreas de cobertura que a mídia simplesmente ignora. Do ponto de vista da sustentabilidade, é um processo realmente complexo, né? A gente tomou a decisão desde o início de ser uma entidade sem fins lucrativos
e de não dialogar com empresas privadas. A gente não veicula publicidade privada, nem de governo, nem de prefeitura. Isso, inclusive, está no nosso estatuto, né? A gente não veicula isso. Decidimos ser uma entidade sem fins lucrativos, justamente para, de vez de buscar o diálogo com as empresas para financiar, buscar com fundações nacionais e internacionais que apoiam, né, a democracia, os direitos humanos, as temáticas de interesse público, que são, afinal de contas, as temáticas também de interesse do jornalismo, né, coadunam aí com os interesses do jornalismo. Então, a gente buscou esses apoios. A gente tem apoios importantes de fundações, né? A gente também busca recursos em uma série de editais, já ganhamos editais regionais, locais, editais nacionais. A gente ganhou, em 2017, o primeiro edital de jornalismo investigativo do Fundo Brasil de Direitos Humanos, né? Temos parcerias, eu diria que hoje, ativas, com mais de 20 veículos de outras mídias independentes, que são importantes, porque às vezes outras mídias conseguem projetos e apoio para seus projetos por outras fundações que a gente não tem contato. Mas a gente se cofinancia porque nos aliamos a essas outras mídias e recebemos parte desses recursos, como também projetos que a gente consegue vencer em editais, a gente colabora com outras mídias. Um exemplo agora é que a gente ganhou no ano passado o edital de inovação do Google News Initiative, o GNI, um valor alto, né, por um projeto que a gente desenvolveu, um aplicativo, um agregador de notícias de acessibilidade para pessoas de baixa visão, pessoas cegas e de baixa visão. É uma parceria Marco Zero e Universidade Católica de Pernambuco, e a gente chamou para esse projeto outros 7 veículos de mídia independente do Nordeste, né, compartilhando, inclusive, os recursos do projeto, de parte desses recursos do projeto, entendendo que a gente tem um viés diferente da mídia tradicional, que é competitiva, um contra o outro, né? Nós atuamos numa outra senha, que é a da colaboração. Então, assim, nós captamos esses recursos via Google, desenvolvemos esse aplicativo, né, que já tem um olhar diferenciado, né, na perspectiva de acessibilidade, de incluir o direito à informação, os grupos de pessoas cegas e de baixa visão, ou seja, já é um outro olhar sobre o direito à comunicação, que a mídia tradicional não tem, e fazendo isso de forma colaborativa, também entendendo que os recursos que a gente capta, na medida do possível, a gente precisa distribuir também nesse ecossistema para fortalecer esses outros grupos. Se você me permitir, muito rapidamente, dar outro exemplo aqui, a gente constituiu aqui em Pernambuco a Marco Zero, em parceria com o coletivo de mídia independente também, Periféricos, Sargento Perifa, e com o apoio da Repórteres Sem Fronteiras, a gente lançou no mês passado o Mapa da Comunicação Popular Independente de Pernambuco. É um mapa que entrou ao ar com 42 coletivos, hoje está com 52 e temos 17 coletivos já em análise para aderirem ao mapa. Entendendo aqui de comunicação popular para além do jornalismo, né? Nós estamos falando aqui também de uma comunicação que mistura comunicação, jornalismo, cultura popular, cultura periférica, arte, novas linguagens, que inclusive é um aprendizado para nós jornalistas, né? Aprendizado não só na relação mais dinâmica nas redes sociais, mas também nessa relação redes e ruas. Então, nós estamos falando de grupos periféricos aqui de Pernambuco, grupos do interior do estado, que produzem uma comunicação que não deixa de ser jornalismo, mas que agrega slam, hip hop, grafite, lambe, né? Quadrinhos, fanzine, audiobikes, né? Bota radiopostes, audiobikes, audiobarcos nas comunidades pesqueiras. Então, assim, é uma comunicação muito diversa e muito interessante. E a gente construiu esse mapa com essas... Quem quiser conhecer o mapa da mídia PE, acho que é /marcozero.org, mapa da mídia PE, mas botou lá, mapa da mídia independente e popular de Pernambuco, no Google ou na busca, você vai encontrar. E ali mostra a dinâmica, a força, né, desses coletivos também. E é também uma possibilidade de a gente junto formar uma rede, né? E junto buscar a captação de recursos. A gente tem, por exemplo, no mapa 4 grupos de audiovisual, produção audiovisual indígenas do interior do estado, Funiô, Chucuru, Pancararu, que estão produzindo uma comunicação audiovisual direta, né? Nós por nós, quer dizer, as próprias populações falando de suas realidades, com um potencial incrível. E a gente está construindo essa rede justamente para compartilhar também as possibilidades de captação de recursos para fortalecer
como eu disse, nessa ideia colaborativa, um fortalecer o outro. Os desafios são enormes, e a gente tem que fugir um pouco, do ponto de vista da sustentabilidade, captar esses recursos e sensibilizar os financiadores da mídia independente, especialmente que estão lá no eixo Rio-São Paulo, ou os internacionais, que esses recursos precisam ser espalhados por todo o Brasil, fortalecer toda a mídia independente. Porque senão a gente corre o risco de reproduzir o modelo da mídia tradicional, que é você ter 4 ou 5 grandes grupos de comunicação no eixo Rio-São Paulo, como são as TVs, TV Globo, SBT, Record, Bandeirantes, ou grupos Folha, Estado e Globo, e toda a cadeia de comunicação do Brasil está associada a esses grupos, né? E produzindo e dando notícias nacionalizadas, bem entre aspas, a partir de 3 agências de notícias, Agência Folha, Globo, Estado, ou retransmitindo em TV aberta o que é produzido a partir do eixo Rio-São Paulo, como se fosse o Brasil, né? Então, assim, para que isso não aconteça na mídia independente, a gente tem 4, 5 grandes grupos de mídia independente atuando a partir do eixo Rio-São Paulo, Brasília, e nós aqui na mídia independente nos estados, inclusive no Nordeste, produzindo conteúdo para esses grupos, é preciso ter uma sensibilidade geral, realmente, dos financiadores para capilarizar esses recursos, né? Para que a gente tenha mídia independente forte em todos os estados do Brasil, né? E que aí sim a gente possa contribuir. Esse é o sentido da democratização da comunicação, né? Existem vários aspectos na democratização da comunicação. Cumprir a legislação, né, de você não permitir monopólios, oligopólios, que um único dono, um único grupo comande rádio, TV, jornal e tudo isso. Eu acho que essa é uma luta muito importante que não pode cessar. Mas tem uma outra luta surgindo aí, ou uma outra frente de luta também para a democratização, que é o fortalecimento da mídia independente e fortalecimento territorial, regional, nacional no sentido de um país todo, né? Porque senão, como eu disse, a gente corre o risco grande de repetir o modelo, daqui a 6, 7, 8, 10 anos a gente está repetindo o modelo. Trocou a guarda, mas não trocou o modelo. Isso é um perigo que a gente não pode... Por isso debates como esse são importantes, né? Para a gente conhecer, todo mundo conhecer também essas mídias. Atuações como a newsletter, né? A Cajueira, Maria amanhã está aqui, tem também todas as outras jornalistas que fazem parte. É importante porque semanalmente está mostrando a ebulição, né, e a fortaleza e a diversidade da mídia independente no Nordeste. Sim, eu creio que esse movimento de reconfiguração é justamente a oportunidade, né, para estabelecer novos parâmetros, com o surgimento de novos veículos e, de preferência, como você bem disse, não reproduzir, não simplesmente pegar a estrutura antiga e construir em cima dela, né, construir uma nova estrutura. Queria passar a palavra para o Lucas, também puxar da chama aqui, que foi o que juntou você e seus colegas a criarem a Agência Tatu. Como tem sido esse desafio da sustentabilidade? Vocês já receberam o primeiro processo também? A gente já recebeu algumas ameaças de mais do que processo, mas o processo nunca chegou. Mas a gente surgiu ainda lá na universidade, em 2017, né? Não tinha ideia ainda de como captar recursos. A Agência Tatu surge ganhando alguns prêmios de jornalismo locais e tal, e ganhando alguma notoriedade. E aí pegava a grana do prêmio e investia na empresa, pagar o servidor, onde o site ficou hospedado, mas era isso, sabe? Para pagar um cara que ia fazer o site, mas não tinha recurso, e a gente não tinha muita ideia de como ia vir isso. E aí a gente começa a produzir matéria, concorrer a prêmio, e aí o que vinha do prêmio é muito eventual, mas era investido no negócio, e a gente acreditava que tinha como dar certo, mas a gente não tinha ideia de como ia dar certo, né? Todo mundo trabalhava em outro lugar, fazia outra coisa, e a Tatu em paralelo. E aí a gente descobre que é interessante para outros veículos, por exemplo, a experiência com a cobertura de dados, com essa coisa de pegar os dados e entender como eles funcionam,
que, inclusive, os veículos tradicionais não sabiam fazer, né? Então, a gente começa a fazer algumas parcerias e a fechar negócios no sentido de ajudar a produzir esse tipo de conteúdo, e aí começa a vir algum recurso, né? E hoje a Tatu funciona da seguinte maneira: a gente tem o nosso site que faz as nossas publicações na própria plataforma, e isso não é remunerado, a princípio, a gente não encontrou uma maneira de remunerar isso ainda, né? Mas que funciona como uma vitrine, tanto para a gente conseguir acesso aos financiamentos internacionais, né, como do Google, o GenAI do ano anterior, como um da Meta que a gente está participando agora, né, e que é muito importante. Isso garante que a gente consiga ter o recurso para manter esse trabalho de produção jornalística independente, mas em outro eixo a gente continua fazendo produções para terceiros. E aí a gente não tem uma limitação quanto a quem é o terceiro, a gente tem uma limitação de que tema a gente trata e de que maneira a gente trata. Hoje a gente hoje a gente presta serviço de comunicação para a prefeitura, a gente também presta serviço para algumas fundações, por exemplo, Fundação de Direitos da Primeira Infância, e a gente vai lá e produz algum conteúdo para eles. Mas, de fato, é uma coisa muito complicada você se manter independente e ficar nessa sinuca de bico de como vai vir o recurso. É uma negociação complexa de quantos por cento eu posso ter de único financiador para que eu não fique completamente dependente deles. E aí isso também vale para o financiador internacional. Até quando que eles vão estar dispostos a financiar isso? A meta que a gente está passando por um processo de financiamento já anunciou que vai reduzir esse valor disponível para esse tipo de financiamento, porque o jornalismo não está dando retorno para a plataforma deles que tá caindo a audiência, né? Então, é uma corda bamba, né? Uma linha muito tênue que a gente precisa se equilibrar, né? Para tentar encontrar meios o tempo todo de como se financiar, né? E como não ceder às diversas pressões que a gente está submetido muito fortemente, eu acredito, no jornalismo local no Nordeste, que tem interesses políticos que chegam a ser violentos, muitas vezes, né? Que não apenas ficam no processo, mas que podem ir às vias de fato, e as listas de ataque ao jornalismo estão aí para provar isso, né? E aí, como manter-se seguro, como garantir a viabilidade do negócio, como garantir a independência, é um equilíbrio que a gente precisa estar buscando o tempo todo, e a gente fica se reinventando, né? Eu não tenho aqui uma fórmula, inclusive, Beatriz, é um desafio mesmo. Eu não sei dar uma fórmula de como isso funciona, né? Mas estamos o tempo todo buscando isso, buscando continuar independentes, buscando continuar ter recurso financeiro para pagar a equipe inteira. Hoje somos oito, né? Somos 3 sócios, é uma empresa, no caso da Tatu não é sem fins lucrativos, é com fins lucrativos, né? Somos uma empresa com 3 sócios, e entre sócios e quem trabalha conosco somos 8. E aí temos designer, estagiários e outros jornalistas. Mas aí o nosso interesse é garantir a continuidade do jornalismo independente e garantir a viabilidade financeira futura para o negócio. Perfeito. Você Acho que mencionou... Desculpa, pode Deixa dizer. eu só fazer uma intervenção rápida. É que o Lucas falou dessa parte do equilíbrio e tudo, e da questão da segurança, né? Que é outra coisa que me preocupa muito, assim, nesse meu atual momento aí como freelancer e tentando pensar novos projetos. Porque tenho vários temas aqui, enfim, super relevantes, histórias que eu gostaria de contar, e na hora da análise desse risco, né, aí vem também essa coisa de ser mulher, né, de fazer sozinha, de não ter... É outro desafio, né, porque não ter um veículo que te dá suporte deixa tudo mais arriscado, né? Então, algumas denúncias, assim, eu me vejo travada, né, em várias pautas e tudo, é muito difícil, assim.
essa parte também. Então, achei interessante porque, realmente, além da sustentabilidade, que é assim, né, a própria imprensa tradicional também passa por esse desafio, né, em outra escala, mas passa essa questão da segurança, eu acho que é muito forte mesmo. Laércio, você tinha levantado a mão? É só um comentário em relação a essa fala da Beatriz e do Lucas, a questão da segurança. A gente aqui na Marco Zero, a gente entendeu logo no início também, assim, que entendendo também que o jornalismo é um território em disputa, né? Era preciso, do mesmo jeito que a gente garantia a sobrevivência, a sustentabilidade da Marco Zero, a gente também atuar politicamente e institucionalmente por dentro do jornalismo, né? Então, a gente está em vários fóruns, em vários festivais, em várias organizações. Nós somos um dos fundadores da AJO, né, Associação de Jornalismo Digital. Estamos lá no Conselho Deliberativo da AJO. Também estamos na organização do Festival 3i, né, que é promovido pela própria AJO. Montamos, junto com a Alma Preta, Ponto de Jornalismo, um Papo Reto de São Paulo, o Festival Fala, que é um festival de jornalismos de causa, arte e cultura, já nessa perspectiva da construção de linguagens e de misturar tudo isso, né, e da necessidade de interagir. E também estamos, desde o início, aí eu vou chegar na segurança, buscando também os meios de institucionalizar esses processos de proteção e segurança à mídia independente. Então, a gente tem um apoio, já há 3 anos, da Repórteres Sem Fronteiras, né, que tem sido fundamental, por exemplo, nos deu um suporte jurídico, né, nas ações que a gente foi acionado, né, e tramitando, estão tramitando na justiça. A gente contou com apoio, uma assessoria, consultoria, né? A gente contatou diretamente os advogados, eles não assinam as defesas, mas eles dão um aconselhamento jurídico que é muito importante para a gente. E esse aconselhamento ele está disponibilizado para toda a mídia independente brasileira, para todos os veículos de comunicação. A gente também está já, desde antes da pandemia, participando de reuniões para a recém-montada rede de proteção aos comunicadores no Brasil, uma iniciativa formada pela Artigo 19, Intervozes, Instituto Vladimir Herzog e Repórteres Sem Fronteiras, e que tem alguns veículos de mídia independente do Nordeste integrados nisso. Então, assim, entender isso. Eu acho que como a gente agora não é só mais jornalista, né? A gente é jornalista, gestor, captador de recursos, mas também articulador político no sentido para dentro, né, da nossa esfera, para construir uma nova forma de inter-relação, né? E isso também, veja, há nisso, inclusive, uma centralidade no eixo Rio-São Paulo, né? Você vê as entidades que eu falei aqui, que atuam, que são super importantes, mas elas também têm essa centralidade aqui. Então, é importante também que a gente construa as redes, não só dentro do próprio ecossistema do jornalismo no Nordeste, mas traga esses elementos de segurança, de proteção, essas institucionalidades nessa discussão nossa de integração entre a mídia independente do Nordeste, para a gente se fortalecer e proteger. De fato, a gente discute muito na Marco Zero essa proteção mesmo, porque a gente está cobrindo muito violações de direitos, né? Mas a gente entende que quem está mais suscetível às violências não somos nem nós, jornalistas, né? São as pessoas, são as nossas fontes, são as pessoas que a gente entrevista nos territórios, especialmente nas periferias, e a gente tem tentado ser o máximo cuidadoso, inclusive, às vezes, deixar de fazer uma reportagem ou de buscar algumas fontes, algumas coisas que talvez a mídia tradicional, né, fosse direto ali, porque o item proteção ele é muito importante, não só nós jornalistas, como as fontes que já sofrem violações de direitos, né, que a gente tem que ser muito cuidadoso nessas abordagens. Sim, ainda mais que, digamos, pior que esteja o cenário tanto para as mídias, né, tanto para os veículos quanto para os jornalistas freelancers, o cuidado essencial tem que ser a fonte, porque a fonte a gente não vai ter aquele contato direto, a gente não vai estar no bairro onde ela mora, no lugar onde ela sofreu o despejo. São questões que eu imagino que ainda, como você bem citou, acaba podando a gente, né? A Beatriz estava falando aqui dos receios que ela tem de publicar certas matérias, ainda mais agora como jornalista freelancer. E queria aqui um exercício mental mesmo, não é nem exatamente uma pergunta, mas talvez levantando uma hipótese.
vocês consideram que talvez como que a gente pode reforçar esse lado institucional, essa proteção, seja através desse, digamos, espalhar essa força de proteção que está localizada aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa em Brasília também? Como é que a gente pode proteger melhor os jornalistas e, por efeito, proteger melhor as fontes? Saindo até um pouquinho aqui do assunto do Evan, veja bem. Assim como o Lécio disse, associações como a AJOR são importantíssimas, né, para que você tenha um círculo que possa se apoiar e que possa se entender e entender em conjunto como se proteger. Aqui na Tatu, uma coisa, e aí que são coisas pequenas, mas que tem um fundo importante, por exemplo, onde é que a gente vai alugar a sala para ser a redação? O lugar é seguro? A gente divulga ou não divulga nosso endereço na internet? Sabe? Algumas questões assim, né? Que parecem pequenas, mas que no fundo surgem porque existe um risco, né? E aí quando a gente tem, a AJ disponibiliza lá, ó, se precisar de auxílio jurídico, avisa aqui que a gente consegue colaborar. Então isso é muito importante. A gente não tinha isso, né? A gente foi poder falar de mais assuntos depois que a gente conseguiu recurso para dizer, não, se tiver alguma coisa, a gente tem como pagar um advogado, né? E muitas vezes, para quem está começando, isso pode amedrontar. E se você tiver um grupo por trás que pode te dar apoio, que pode te orientar sobre como agir em cada caso, isso reduz um pouco esse risco e permite que você dê passos mais largos na construção do jornalismo que você quer desenvolver. Beatriz, eu queria te perguntar... Desculpa, pode dizer. Eu tinha anotado aqui quando a Beatriz falou, tocou um pouco num outro tema, assim, mas eu queria reforçar, que é uma coisa que eu acho muito importante no fortalecimento da mídia independente e da comunicação no Nordeste, mas especialmente da mídia independente, né? São os estigmas, né? Essa democratização da comunicação é muito importante para que o Brasil ouça também, digamos assim, né? Mas entre nós nos ouvirmos, né? E conhecermos melhor, mas o Brasil conheça um Nordeste a partir de outra perspectiva, sabe? A gente sabe o quanto tem preconceito, né? Muitas vezes verbalizado pelas principais autoridades públicas do país, uma visão reducionista, preconceituosa e, inclusive, muitas vezes racista em relação ao Nordeste. A Beatriz estava falando da questão da fome. Não é preciso vir ao sertão fazer matéria de terra rachada para falar de fome. Vai no Vale do Anhangabaú. Tem centenas de pessoas na Candelária, no Vale do Anhangabaú. A pobreza está no Brasil todo, está nas principais praças. E eu estou falando isso não é para tratar as pobrezas, as diferentes pobrezas e misérias de forma estigmatizada, não. É só porque, assim, às vezes o jornalista sai do eixo Rio-São Paulo para vir cobrir a fome aqui. No Brasil de hoje, a fome está em todo canto. Então, assim, como também a ciência. Em Pernambuco, por exemplo, você tem um dos principais polos médicos e polos digitais, né? A área digital de conhecimentos digitais, de conhecimentos aqui toma quarteirões e quarteirões de empresas, de startups aqui no centro do Recife. O polo médico, a cultura, a arte. E não é só a cultura e a arte, não, mas a cultura e a arte do passado, com essa perspectiva folclórica. Tem muita coisa nova e inovadora acontecendo agora na cultura e na arte. Em Alagoas, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia. Então, assim, nesse sentido da força da comunicação ou da mídia independente, estou enfatizando a mídia independente porque vocês entendem que existem vários jornalismos e várias mídias, né? Senão a gente também aqui vai generalizar. Não estou pegando o Jornal do Comércio, Marco Zero, Rádio Clube e jogando no mesmo lugar. Mas eu acho que essas mídias independentes surgindo, com esses viés que a gente falou aqui, de uma cobertura mais ampla, mais diversa, são importantíssimas também para desconstruir, né, e se contrapor a esses estigmas que existem. Existe em relação ao Nordeste, existe em relação ao Norte, né, existe em relação às regiões periféricas também das capitais do Sudeste. Né? Então, assim,
Quando os coletivos periféricos do Rio de Janeiro, né, da Maré, do Alemão, da Rocinha, começam a constituir seus próprios grupos e fazer sua própria comunicação, isso muda a maneira como a grande mídia cobre a violência policial nesses lugares, as operações policiais, né? Veja como a cobertura tem mudado. Tem mudado porque tem sido tensionado também. Então, eu acho que isso pode acontecer também em relação ao Nordeste, e não que a gente faz comunicação para isso, entendeu? Mas, assim, é importante, e esse é um sentido da democratização. Ele mudar as percepções, os consensos, os sensos comuns, digamos assim, idealizando aqui nessa arena do debate público. Esse é um aspecto muito importante. Por isso que fortalecer esses grupos, e a melhor forma que a gente tem para fortalecer também é unindo construindo redes, né? A JOI é um exemplo disso, que o Lucas falou, né? Quando você sabe que tem ali, sei lá, hoje acho que tem mais de 70 outros veículos no Brasil todo, que se acontecer alguma coisa, né, com um veículo no interior do Nordeste, ou do Amazonas, ou do Centro-Oeste, por exemplo, você vai ter aquela corrente, aqueles grupos todos, uma associação para poder se manifestar publicamente em defesa e atuar politicamente em defesa, como também acontece com outros segmentos da sociedade. Então, isso é muito importante. E esse aspecto de fazer esse contraponto aos estigmas é fundamental, ainda mais no cenário que a gente vive hoje no Brasil, né, de autoritarismo, de violência, né? Não só violência física propriamente, mas violências simbólicas também, e, como eu já disse, propaladas, inclusive, pelas principais autoridades públicas do país. Lucas, por Mas favor. uma coisa, eu acho que isso tem tudo a ver com a escolha das fontes, por exemplo. Eu estava vendo agora a cobertura nacional sobre as cheias em Pernambuco, em Alagoas, em menor proporção, principalmente em Pernambuco, e aí o cara escolhia o meteorologista da USP para falar. A UFPE não tem um meteorologista, assim, Pernambuco não tem meteorologista, isso não faz sentido. Por que escolher um cara da USP, sabe? E é importante que a gente mostre, olha, que se faz ciência também, aqui não somos coitadinhos que precisamos da orientação externa para saber o que fazer, né? E eu acho que isso precisa ficar claro, porque às vezes é assim que passa, que a imagem é passada para o resto do país. Pode dizer, Beatriz. Isso aí é uma coisa que realmente me incomoda muito, assim, tanto né, de ouvir, principalmente especialistas de São Paulo, para falar de problemas daqui. Aconteceu muito também na época do óleo, né? Mas também isso, de quando acontece alguma coisa aqui, o que sai nos grandes veículos, né? Sempre, normalmente vem, são poucos os que têm correspondentes daqui, né? Sempre vem uma visão de fora, e mesmo os que são correspondentes daqui, é muito difícil, tem ali um diálogo com a edição, né? Que é uma visão de São Paulo, do Rio, né? Principalmente, de Brasília, um pouco mais, em menor escala, que é muito difícil, assim. Por exemplo, numa visita do Bolsonaro aqui no Nordeste, os editores, mas vamos falar com o pessoal da zona rural, não sei o quê, e o Bolsonaro viajou para Juazeiro do Norte, por exemplo, que, assim, é mais fácil você encontrar sei lá, produtor de hélice de avião em Juazeiro do que um agricultor, porque é uma cidade que é fábrica, comércio e romaria, entendeu? Tipo assim, as atividades mais fortes, né? Então, assim, a importância, seja na mídia tradicional, né, ou nos veículos independentes, de trazer esses olhares daqui, né, de gente que conhece a realidade daqui e que tem os contextos para contar. Quando o Laércio falou aí do contexto de construção do Marco Zero e tudo, do direito à cidade, tudo, eu fiquei pensando aqui comigo, eu acho que eu, em 2022, eu estou vivendo um pouco o que o Lá estava vivendo em 2015, né? Porque Fortaleza é isso, tudo na cidade, assim, dos grandes empreendimentos imobiliários, até mesmo obras públicas, as coisas são voltadas para as classes, né, mais altas e para o turismo, assim. Então, essas remoções são históricas e passam por cima, inclusive, do patrimônio histórico da cidade.
cidade, né? Do patrimônio cultural e histórico da cidade. Por exemplo, eu contei no El País a história de um farol, que tem aqui o farol do Serviluz, só para contextualizar rapidamente. Esse farol é uma das duas únicas construções que ainda tem, acho que do século XVIII ou XVI, agora eu não me lembro bem, que está dentro de uma comunidade que é estigmatizada pela violência, mas é uma comunidade que ela já foi expulsa há décadas atrás da região onde hoje é a beira-mar, entendeu? E agora ela está sob o risco de ser expulsa mais uma vez, porque há um projeto que foi feito para interligar os dois principais pontos turísticos da cidade, né? A Praia do Futuro com a beira-mar, e tem aquela comunidade que está ali no meio. E o poder público ele faz um projeto que ele não coloca essa comunidade no projeto, né? Então, assim, eu tenho vivido muito isso, assim, dessas inquietações, porque, gente, como é que isso acontece desde sempre e não sai em lugar nenhum, né? Está acontecendo agora com as assessorias esportivas também, na orla de uma reforma que foi feita para a beira-mar para todos e que está tirando os trabalhadores do lugar, né? Os pescadores. Aqui tem o Orson Welles já veio gravar os pescadores aqui na região do Mucuripe, em Fortaleza, sabe? E eles que tinham um espaço gigante da praia, agora tem, assim, um pedacinho. E nada disso sai na imprensa tradicional, né? Então, realmente, eu acho que os veículos independentes, ou mesmo veículos que estejam um pouco mais distantes dessas pressões locais que são muito fortes aqui, são um caminho, assim, para isso, mas eu acho que são histórias que elas têm que ser contadas, entendeu? Inclusive para a gente reparar direitos que estão sendo violados desde sempre, assim. Hoje eu vejo Fortaleza muito como isso, como uma cidade para o turista, assim, e é um incômodo gigante. Mas, enfim, só para colocar isso mesmo. Falando essa coisa do direito à cidade, aqui em Maceió, eu acredito que vocês devem ter ficado sabendo, né? A gente perdeu aqui 3 ou 4 bairros que foram destruídos pela ação da mineradora Braskem, né? Eles mineravam salgema, subsolo, um tipo de mineração invisível, né? Que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, e eles estavam construindo cavernas e esvaziando cavernas abaixo de vários bairros da cidade, né? E assim, muita gente precisou abandonar suas casas. O principal bairro é o bairro do Pinheiro, que ficou deserto. Ainda se dá para transitar por lá, e assim, é horrível, a cena de guerra, assim, as casas não, as pessoas tiraram tudo que podiam, né? Então as casas não têm janela, não tem telha, tem algumas mensagens escritas nas paredes dizendo que ali houveram vidas, houveram sonhos, etc. É tristíssimo. Foram fechadas escolas, comércios, a padaria do bairro, e quem não quis sair está sendo agora retirado à força por força judicial, né? E o poder dessa empresa é um negócio inacreditável. Assim, eles gastam milhões com publicidade na mídia, exatamente para garantir aquela coisa que eu tinha comentado, né? De pagar tão caro pela publicidade que o veículo fica com medo de falar mal e perder essa publicidade, né? E eles fazem questão de fazer isso para que se esconda um pouco essa história que não dá para esconder. Assim, é só abrir os olhos aqui em Maceió que você vai ver isso. E é uma questão muito complicada, assim, não tem uma solução fácil, né? E por mais que a gente bata na tecla, é como se continuasse um pouco invisibilizado. Assim, é uma situação que já devia ter saído na imprensa internacional com muita força, porque não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece aí ao redor do mundo. Você ter populações imensas, eu diria que 1/5 da cidade deixou de existir. Nós, Lucas, republicamos aqui algumas matérias que foram produzidas pela mídia independente aí em Alagoas. Esse caso, mas eu acho que é uma coisa, né, absurda. Chama a atenção o poder privado, né, e essa relação perniciosa aqui com os meios de comunicação tradicionais. Eu queria dar um exemplo bem rápido aqui do que está acontecendo em Recife, as chuvas. Como essa cobertura pode ser reducionista, né? Você liga as TVs aqui, a cobertura é dor, né? Sofrimento, dor, deslizamento, afogamento, solidariedade. Mas não parece que existe uma expressão chamada políticas públicas, né? E o poder privado atuando também. Então, a gente fez uma matéria na Marco Zero, juntou 4 jornalistas para
ouvirem vários movimentos sociais e outros grupos, para a gente revisar o plano diretor da cidade, os projetos de drenagem nos morros da cidade, os recursos da defesa civil, não só da defesa civil, porque isso a grande mídia às vezes até dá, reduziu tanto, mas especialmente a influência do plano diretor, de você cada vez gentrificar tanto a cidade, jogar as populações mais pobres para os morros, né? Não é uma opção, é a cidade que está escolhendo isso, está sendo desenhada, inclusive, pela relação entre o poder privado, a cidade é desenhada pela relação entre o empresário e o poder privado e os legisladores e executores das políticas públicas, né? Então, assim, a gente vem com uma matéria tocando nesses pontos, sabe, analisando o projeto diretor, o plano a lei de uso e ocupação do solo do Grande Recife. Esse tipo de cobertura é que eu acho que faz uma diferença. Porque aí você joga para a sociedade, digamos assim, complexifica o tema, né? Não foi a chuva. Na verdade, as mortes não foram ocasionadas pela chuva, né? Foram ocasionadas por uma relação público-privada que se deu no desenho dessa cidade, que expulsou as pessoas e expulsa cada vez mais, vai tirando, removendo essas pessoas. Então, assim, o jornalismo precisa tocar nesses pontos. E esse é um aspecto que a mídia independente, apesar de todas as dificuldades, apesar das dificuldades de sustentação, sustentabilidade, apesar muitas vezes, do isolamento mesmo, né? As dificuldades de produzir conteúdo, vem trazendo, sabe? Eu acho que esse é um sentido importante e da importância também de fortalecer esses grupos, entendendo também que tem um elemento muito interessante, que o fortalecimento da mídia independente, o surgimento, digamos assim, dessa nova geração da mídia independente, nos últimos 6, 7, 8 anos no Brasil, né? Especialmente a partir ali da agência pública, que eu acho que está fazendo uns 8, 9 anos, acho que é um marco ali, 2013, alguma coisa assim, também tem um recorte diferente geracional aqui que aconteceu. Saíram das universidades os primeiros jovens periféricos, pretos, mulheres negras também, formadas em jornalismo ou em designer, em letras, as primeiras de suas famílias que se formaram agora, né? Que nunca tinham acessado isso. Elas saem e hoje muitas desses estudantes recém-formados estão compondo, juntamente com a velha guarda, ou a média guarda, essas mídias independentes. Então também tem um oxigênio aí, tem uma lufada de ar, de jovens chegando da primeira geração com um olhar diferente, um olhar de ocupação de territórios onde o recorte, infelizmente a gente precisa entender isso, né, que se você faz um recorte só pelo diploma, alguns anos atrás, era um recorte de jornalismo, era um recorte de classe, né? Isso vem mudando, apesar das interrupções, do desfinanciamento das universidades públicas, dos programas de acesso, e a gente tem um aspecto importante, inclusive, para o jornalismo, que é a política de cotas, né? A defesa dessa política de cotas, não de reduzi-la, mas de ampliá-la, inclusive, como uma reparação e como uma política mesmo continuada, eu acho, de direito. E isso tem um impacto no jornalismo e nessa mídia independente. Aí não só no Nordeste, no Brasil todo, mas especialmente no Nordeste, onde você tem um déficit, um desequilíbrio enorme. A gente tem sentido isso na Marco Zero, né? Novos jornalistas chegando, com outras da primeira das suas gerações, se formando e chegando na Marco Zero. A gente tem sentido isso em vários outros coletivos, né? Aqui, Daniel Paixão, do Fruto de Favela, aqui de Maranguape, Paulista, Comunidade Jacaré, Martiene, o Córrego do Sargento, constituiu, e Gilberto Luiz constituíram o coletivo Sargento Perifa. E eu podia citar nominalmente vários, pelas parcerias que a gente tem. São jovens jornalistas recém-formados constituindo seus próprios coletivos de comunicação e indo para a disputa de narrativas e tendo um papel fundamental no combate à desinformação, porque fazem um jornalismo de proximidade, porque dialogam na linguagem dos territórios onde estão inseridos, né? E buscando também elementos de distribuição como Land, Audobikes, Rádio Post, que atingem as populações que às vezes o nosso jornalismo não atinge. Então esse é um aspecto muito interessante, geracional, que fortalece, se a gente souber
interagir e abrir nossos grupos, né, para essas novas gerações, fortalece essa mídia independente no Brasil todo, mas especialmente no Nordeste, pelos déficits que a gente tem, pelo quadro de desigualdade que a gente tem históricos aqui, né? Você citou agora esses coletivos. Esses coletivos, uma curiosidade minha mesmo, Lércio, eles são formados por jovens de jornalismo comunitário? Eu não entendi, só esclarecer isso. Veja, são coletivos que têm jornalistas, né? Uma característica, se você for no mapa da mídia independente de Pernambuco, você vai perceber que, assim, como eles estão no território, 95% dos coletivos, ou 90% dos coletivos que estão lá no nosso mapa, eles estão fincados em territórios e fazem, portanto, aquele jornalismo hiperlocal, né? Sim. Super hiperlocal. Eles não conseguem, não podem, né? Fazer só a comunicação. Eles acabam se envolvendo também em várias outras ações das comunidades. Por exemplo, eu diria que muitos coletivos salvaram vidas, garantiram a segurança alimentar de suas comunidades durante a pandemia. Porque eles viraram ponto de arrecadação, pediram doações, pontos de arrecadação de alimentos para garantir a vida mesmo das pessoas nas suas comunidades. Ao mesmo tempo que estavam fazendo a comunicação, por exemplo, para que as pessoas se vacinem, contra essa ideia de que a vacina tinha um mal, né? Era prejudicial, contra aquele tratamento precoce com a cloroquina. Então, ao mesmo tempo que eles fazem essa comunicação contra a desinformação, eles atuam, digamos assim, tem uma incidência direta também. Vou dar mais um exemplo que aconteceu aqui, por exemplo, em Olinda e nas comunidades paulistas. Os coletivos de comunicação popular se reuniram e não só eles começaram a fazer um levantamento logo nas primeiras semanas de 2020, quando começou a Covid, várias escolas fecharam, mas distribuíram a merenda escolar. Mas em Paulista, que é o município aqui da região metropolitana, e Olinda, as escolas fecharam sem distribuir as merendas. Então, assim, a situação de segurança alimentar das crianças, especialmente no Fundamental 1, de creche e tal, ficou muito grave. E esses coletivos não só noticiaram tudo isso, né, como movimentaram, por exemplo, as suas comunidades para fazerem abaixo-assinados e encaminhar isso para a Câmara de Vereadores, para a Prefeitura. E aí, em algumas semanas, as escolas todas começaram a fornecer alimentos. Então, tem, digamos assim, a informação, o jornalismo, mas também tem a incidência política, porque estão comprometidos com aquilo, né? Mas o mais importante, tem um cuidado, um apuro nas informações, sabe? Na checagem das informações. Porque muita gente pode dizer, o nosso jornalismo clássico pode chegar e dizer assim, não pode, uma coisa ou outra não pode. Porque a gente está acostumado ou alguns de nós, né, a uma certa indiferença, né? Eu faço a matéria, volto para casa para o ar-condicionado. Lá, esses coletivos não podem fazer isso, eles estão inseridos ali, né? As alegrias e as dores estão na casa dos vizinhos, então eles se envolvem também, mas fazem um jornalismo muito, muito qualificado, trazem informações de maneira qualificada, com a linguagem local, né? Às vezes é o grafite. Eu vi comunidades aqui onde você tinha uma atuação das igrejas contra o uso das máscaras, né? As igrejas neopentecostais, não são todas, mas algumas muito fortes nas periferias, contra o uso das máscaras, por exemplo, e vi uma galera de grafite que grafitou personagens da comunidade com a máscara, especialmente nas ruas de maior fluxo, né? Pessoas da comunidade que apoiavam o uso das máscaras, que são referência na comunidade, fez o desenho com a máscara. Sacadas assim inteligentes, sabe? Que faz as pessoas, caramba, e são as mesmas pessoas que estão fazendo entrevistas, vídeos, podcasts. Aliás, os podcasts são talvez uma das principais armas hoje da comunicação, armas no bom sentido, pelo menos, né? Instrumentos, para fazer frente à desinformação, porque são as rádio web, digamos assim, né? As novas rádio webs, né? Os podcasts. E eu diria hoje que quase boa parte da mídia independente, especialmente aquela um pouco mais estruturada, tem podcasts incríveis. E aí eu cito de novo a Cajueira, vai lá, assina a newsletter, porque toda semana tem dica. Tem uma newsletter que elas fizeram, com dicas assim de uns 15 podcasts feitos aqui no Nordeste, que são incríveis, incríveis. Pessoal, estamos chegando aqui na nossa 1h10 de webinar. Queria fazer, antes de passar uma
uma última vez a palavra para vocês, para saber algum comentário final, alguma coisa que vocês querem dizer. Para fazer um apanhadão aqui, né, que a gente começou tratando sobre o mercado do jornalismo no Nordeste, e a inspiração tinha sido além do mapa do Atlas dos Desertos de Notícias, o Atlas de Notícias, né? Tinha também muito da Cajueira, que a Cajueira, enquanto se você for lá pessoalmente procurar no Atlas, a Cajueira já faz esse trabalho, já dá explicadinho o que é cada um veículo, da onde que é. Inclusive, recomendo fortemente aí assinar para acompanhar essas novidades do jornalismo do Nordeste. Mas fazendo um apanhado aqui, eu queria só pegar essa trajetória aqui que a gente discutiu bastante sobre essas novas vozes do jornalismo, em que não são mais os velhos grupos, né, que mantêm e só falam sozinhos, não, eles têm outras vozes que dizem outras coisas, constroem outras visões, também ajudam a modificar os estigmas, né, que a gente disse aqui, não só o estigma que nós aqui do Nordeste, mas os veículos do Nordeste têm em relação a possíveis fatos daí a cobrir, né? Então, aquilo de ficar só na dor, só no sentimento, não tem a capacidade de ir para uma coisa mais aprofundada. Um jornalismo local, um jornalismo comunitário pode fazer, de pegar o plano diretor de cada cidade, de analisar as políticas de saneamento e também, inclusive, as questões de distribuição, né? De você, porra, e super interessante o barco, como é que é? Áudio barco, áudio bike, são maneiras novas, né? Você não precisa ficar só aqui na nossa telinha no digital, são novas ideias. Afinal, também vão lembrar que internet não é para todos ainda. Também tem a questão da leitura, muita gente precisa de algo, de ouvir, é mais fácil oralidade do que ler um texto. E também passamos por esse empecilho, acho que muitos jornalistas, a gente teve o caso do Rubens Valente, que, poxa, se o Rubens Valente sendo processado pelo Gilmar Mendes, o que será de nós, pequenos jornalistas? Então, são receios que temos que tomar, porque, afinal, são seres humanos, temos medos também. Então, pessoal, já agradecendo a participação de cada um de vocês nessa 1h quase 20 de sexta-feira. Beatriz, você gostaria de dizer alguma coisa, algo relevante que eu não te perguntei? Bom, na verdade, acho que foi o Laércio, né, que falou aí dos podcasts e tudo, e a Cajueira, né, faz muito bem assim, esse levantamento de vários veículos independentes, mas eu queria só aproveitar aqui para vender um pouco o peixe de um podcast daqui do Ceará, que eu adoro, de política, que chama As Cunhãs. A Cajueira já indicou, certo? Queria vender aqui esse peixe feito por 3 jornalistas incríveis daqui do Ceará, tem feito um trabalho super relevante e que, assim, inspira, né? Inspira jornalistas jovens e inspira jornalistas que estão voltando para cá como eu, que acreditam nessa potência do jornalismo, de transformar o lugar de onde a gente é. Para mim, não, realmente, no momento, não faz sentido estar lá no eixo Rio-São Paulo, ou mesmo estar em outro país. Assim, eu quero fazer jornalismo, né? Para o meu povo, para contribuir com essa diversidade de olhar e assim, eu acho que o que me move é muito isso, que mostrar que o Brasil não é Rio, São Paulo, Brasília, né? O Brasil é muito maior do que isso, e aqui a gente realmente é lugar, não é só lugar de pobreza, a gente é lugar de conhecimento, né? De iniciativas muito importantes no jornalismo, na ciência e tudo mais. Então, era um pouco deixar isso, assim, num momento que é difícil, às vezes é difícil, né, a gente acreditar, porque está muito difícil ser jornalista nesse país, né, nos tempos atuais, assim. Os últimos anos, para mim, foram muito difíceis, particularmente por ser mulher, né, num governo que é altamente misógino, né, que tem muitos discursos machistas, assim, várias vezes fui execrada nas redes sociais, ameaçada, então isso também me fez ficar um pouco mais preocupada, porque acho que os meninos falaram um pouco aí da segurança, da questão da segurança jurídica, mas no meu caso, assim, é de segurança física mesmo, sabe? Tem várias histórias que eu gostaria muito de contar, mas que eu não posso contar porque eu tenho medo tanto pela minha segurança quanto pela segurança das minhas fontes, né? Então, é muito importante que se apoie o jornalismo independente, mas principalmente
o jornalismo também feito por mulheres, por pessoas trans, né? Porque isso contribui também para essa diversidade, para além da geografia, né? Lucas, por favor, gostaria de dizer alguma coisa, agradecendo já a sua participação. Eu queria dizer que foi um prazer estar discutindo aqui com vocês. Eu acho que tem que ter mais oportunidades como essa para que a gente converse, troque, se conheça, entenda as realidades de cada lugar, de cada pessoa que está fazendo jornalismo ao redor do país. E agradecer a todos vocês, dizer que depois eu quero conversar melhor com o Laércio e com a Beatriz, entender um pouco melhor dessas realidades e ver como é que a gente pode se ajudar e colaborar mais. Legal, se vocês, só de colocar vocês em contato, acho que esse webinar já valeu a pena. Laércio, gostaria de dizer alguma coisa, por favor? Não, só agradecer. Também quero os contatos aí para a gente trocar e fazer parcerias. E na mídia independente é assim, conheceu, já vamos fazer, vamos trabalhar junto. E fazer o meu merchan aqui, que eu, na hora de dizer o mapa da mídia, quem quiser conhecer isso que eu estava falando, dos coletivos e tudo mais, vai lá nesse mapa da mídia pe.marcozero.org. Uma coisa bem bacana, lá você vai ter como esses coletivos estão organizados em Pernambuco, quem faz, quando foi a fundação, que tipo de conteúdos produzem, que redes sociais, o endereço das redes sociais, quantas pessoas estão em cada coletivo, como eles se fazem, quais são as estratégias de financiamento, os maiores interesses, os temas abordados e fotos. Galeria de fotos, além do endereço, um mapa georreferenciado, né? E fotos também para que a gente veja a cara dessas pessoas, sabe? As caras, os corpos que estão produzindo conhecimento, informação e fortalecendo isso que a gente falou, né? Democratização, o processo de democratização na comunicação no Brasil. Visitem lá, conheçam e colaborem, apoiem. Lá tem a rede social de todo mundo também, os espaços aí para ajudar quem puder. Legal, Laércio. Pessoal, quem nos acompanhou até agora nessa sexta-feira, 12h30, Beatriz, Lucas, Laércio, novamente, muito obrigado, foi um papo bem bacana, espero que a gente volte a conversar. Um abraço a todos, pessoal. Até mais. Obrigada, gente, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.